Meus irmãos, bom dia. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para darmos prosseguimento ao nosso estudo da teologia bíblica. Nós prosseguiremos no segundo livro da Bíblia, escrito por Moisés, em Êxodo. E eu quero convidá-lo a abrir a palavra de Deus, Êxodo capítulo 20. Nós vamos ler dos versículos 12 até ao 17. Êxodo capítulo 12, versículos 12 a 17. Diz assim: Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Senhor, estamos diante de Tua palavra. Agora, quando a estudaremos, rogamos que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos conceda a iluminação necessária para compreendermos o que lemos. Ajude-nos, Senhor, e fale conosco por meio da Sua palavra. Amém. Meus irmãos, chegamos até aqui em Êxodo 20. O que vimos até aqui? Vimos que o Senhor chamou, preservou o seu povo de Deus foi levado cativo para o Egito, o Senhor guardou o seu povo no Egito e com mão forte e poderosa resgatou o seu povo dos braços ou das garras do opressor, envergonhando assim os deuses do Egito. De forma maravilhosa, com braço forte, usando aqui as palavras do salmista, o Senhor resgatou o seu povo. Esse povo viu coisas maravilhosas, viu o mar se abrindo e passou em seco. No deserto, mesmo tendo sido liberto, o povo revela ainda trazer consigo o sentimento de escravo. E logo começa a dizer: mas não temos pão aqui, não temos com o que comer, não temos o que beber. E o Senhor então providenciou, preservando mais uma vez o seu povo, providenciou pão do céu e providenciou água. Mesmo o povo murmurando e por diversas vezes dizendo assim: no Egito a gente tinha cebola, a gente tinha alguma coisa para comer. E dizem o tempo todo: nos tirastes do Egito para nos matar aqui? Rejeitando assim o Senhor e o seu escolhido, aquele que o Senhor escolheu para liderar esse povo para a saída. O povo agora está caminhando. E no deserto, caminhando para o Sinai, caminhando para receber a lei, o povo recebe então do Senhor os mandamentos. Que, como vimos na semana passada, os 4 primeiros referem-se ao relacionamento de Deus com o homem. A lei, os 10 mandamentos, ou o que chamamos de lei moral, essa lei revela quem é Deus, revela o seu caráter e o que Deus exige do homem. Esses 10 mandamentos, então, mostram que Deus nos ama e que Ele deve ser temido, que Deus deve ser amado e que Deus deve ser temido. Devemos amar e temer ao Senhor. Recebe-se a lei. O povo que não era povo, agora é povo. O povo agora caminha para uma terra. O povo agora tem uma lei. E esta lei dividimos em 2. Os irmãos perceberão no prosseguimento dos nossos estudos que caminha-se para a instituição do culto ao Senhor. Veremos mais à frente isso ao longo das nossas próximas aulas. Que caminhamos para a instituição ao culto ao Senhor. Mas não pode haver culto sem haver lei. O Senhor deu a lei, quem Ele é, o que Ele exige do homem, e à luz dessa lei o homem irá cultuá-lo. E Deus criou o homem, e eu quero que você pense sempre nisso ao olhar para os 10 mandamentos. Eu quero que você volte-se para Gênesis,
que Deus criou o homem perfeito. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Deus criou o homem como vice-regente, um ser capaz de se relacionar com a Trindade. Um ser que tinha condições de se relacionar com a Trindade, porque foi feito por um Deus que se relaciona. Foi feito então como um ser que se relaciona, e principalmente um ser que deveria se relacionar com o seu Criador. Como esse homem, imagem e semelhança de Deus, revelaria a imagem e semelhança de Deus para o mundo criado? Os irmãos se lembram como o homem pode, antes da queda, os mandamentos que o Senhor deu, para que o homem cumprisse o seu propósito de imagem e semelhança? Cumprindo os mandatos, sendo mandato espiritual, mandato social, mandato cultural. Resumindo os três, como o homem deveria se relacionar, o que Deus requer do homem para que o homem se relacione com Ele, o dever de se relacionar com Deus, como o homem deveria se relacionar com a sua família, com a sociedade em si e com o mundo todo. Resumindo, como o homem se relaciona com Deus, como o homem deveria se relacionar com o próximo, como o homem deveria se relacionar como vice-regente com toda a criação. O que vimos nos primeiros mandamentos, e aqui eu quero que você entenda, e abra um parênteses, nós temos um desafio gigantesco hoje, pelo nosso horário, que é cumprir o nosso propósito, o nosso cronograma de aula, de alcançar os 6 mandamentos restantes. Então, por esse motivo, nós não entraremos nos pormenores de cada mandamento. Mas eu quero lembrá-lo e encorajá-lo, tanto a você que está aqui na igreja, quanto a você que nos acompanha em casa, que a gente tem uma série no YouTube, né, Henrique? Sobre o breve catecismo de Westminster. Nesse breve catecismo, nessa série que fizemos, temos estudos sobre cada mandamento, beleza? Então, não vamos abranger tudo, não vamos falar tudo sobre cada mandamento, porque o desafio é grande. Uma aula que demos de um mandamento, a gente vai ter que resumir aqui em 10 minutos, aqui, no máximo, para que a gente consiga cumprir o nosso cronograma. Mas quero encorajá-lo, ficou com dúvidas sobre algum mandamento, quer entender os desdobramentos, o alcance desse mandamento de forma mais ampla, corra então lá na nossa série. Tem lá uma playlistzinha lá, você vai procurar e vai encontrar a série sobre o Catecismo de Westminster, o breve catecismo. E nós faremos a leitura, a interpretação à luz, ou vamos nos valer do nosso símbolo de fé, o breve catecismo de Westminster. Como disse, os primeiros mandamentos falam acerca daquilo que Deus requer do homem. O homem caiu, mas ele não perdeu totalmente a imagem e semelhança de Deus. Os mandatos cultural, social e espiritual não foram invalidados pelo pecado. Porque os mandatos são bons. O homem é que se tornou mal. E agora, portanto, por se tornar mal, incapaz de cumprir aquilo que o Senhor exigiu. Os 10 mandamentos, a lei moral, a lei do Senhor para o povo, era um norte para resgatar aquela ideia de mandatos, de cumprir aquilo que o Senhor requer. Então vimos nos primeiros 4 mandamentos o que Deus requer do homem com relação a si mesmo. Como o homem deve se relacionar com Deus, o que ele precisa obedecer para se relacionar com Deus. Então temos nos primeiros 4 mandamentos o mandamento cultural evidenciado. Teremos ainda nos próximos mandamentos, ou no mandamento honra teu pai e tua mãe, os 5, os 6 e os 7, nós vamos ver o mandato cultural evidenciado, enfatizando o relacionamento do homem com a sociedade, ou com a família, com a sociedade. Este mandamento ele foi dado por Deus para o homem, criado à sua imagem e semelhança, para que o homem pudesse se relacionar com o ser humano próximo daquilo que o Senhor estabeleceu na criação. E por que digo próximo? Lembre-se que o homem não é mais totalmente imagem e semelhança de Deus, intocável. O pecado atingiu o homem. E agora o homem possui imagem e semelhança de Deus, mas não na sua totalidade. É como se tivesse riscado, manchado. Sabe a tela de um celular? Quando cai, trinca tudo a película? Tomara que seja só a película, né? A gente quando vê trincado, torce. A gente abre uma foto. Não é possível ver quem está na foto? Mesmo com a tela trincada, não é? É possível. Mas não há, dependendo do tanto que trincou a dificuldade,
Você não consegue ver tantos detalhes. Eu, por exemplo, tenho muita dificuldade para ler com o celular dessa forma, porque pega em cima de uma letra, vai ficar difícil. A imagem do homem, a imagem de Deus no homem, hoje é desta forma. Uma imagem riscada, mas que não impede de enxergar no homem características do Criador, que não impede de enxergar no homem, ainda que caído, coisas que o Senhor criou o homem, porque o criou desta forma. E ao criar o homem como um ser que se relaciona, o Senhor deu a esse homem, antes da queda, condição para se relacionar com o outro. O homem foi criado de forma íntegra, de forma reta, de forma justa, e, portanto, capaz de cumprir exatamente aquilo que o Senhor determinou para ele. Ele era capaz de se relacionar com o próximo, de se relacionar com a família, do homem se relacionar com a mulher se relacionar com o homem, de forma completa, tal como o Senhor criou. Contudo, o pecado agora dificulta tudo isso. Hoje temos dificuldades com Deus, hoje temos dificuldade conosco, nós temos conflitos com a gente e temos conflito com o próximo e com a própria criação. Basta lembrar que Romanos, Paulo vai escrever que a criação geme, aguardando, esperando pela manifestação dos filhos de Deus, manifestação da glória dos filhos de Deus. Então, meus irmãos, nós veremos, a partir desses princípios, os próximos mandamentos. E eu começo perguntando, qual é o quinto mandamento? Qual é? Versículo 12. O que diz aí? Honra teu pai e tua mãe. Como disse que nós vamos à luz do breve catecismo de Westminster, quem tem o breve catecismo aí, levanta a mão. Na Bíblia, lá no final da Bíblia. 1, 2, 3, 4. Então vocês me ajudem aí. Vamos lá, pode abrir lá no breve catecismo de Westminster, eu vou pedir para que leiamos as perguntas acerca desse mandamento para ficar mais fácil, tá bom, gente? E reforçando mais uma vez, é sempre importante a gente conhecer os nossos símbolos de fé. Pergunta 66, por gentileza, Rafael. Pedro, pode levar o microfone para ele? Pode ler a pergunta e a resposta da pergunta 63. Rafael, por favor. Qual é o quinto mandamento? O quinto mandamento é: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Ok, a pergunta 64 é: o que exige o quinto mandamento, Rafael? Qual é a resposta do breve catecismo de Westminster? O quinto mandamento exige a conservação da honra e o desempenho dos deveres pertencentes a cada um em suas diferentes condições e relações, como superiores, inferiores ou iguais. Ok. O quinto mandamento exige a conservação da honra, o papel de cada um, a compreensão. Porque lembre-se que o pecado trouxe confusão para a ordem criada. Tudo funciona perfeitamente criado do jeito que o Senhor fez. O pecado vem e confunde tudo isso. O que temos hoje? Pais que não sabem que são pais, são amigos. Não tem problema ser amigo de filho, tá, gente? Mas é pai também, tá? Tem que ser amigo, mas pai. Filho que não entende a autoridade do pai. Marido e mulher que não se entendem qual que é o papel de cada um nisso tudo. Então, o mandamento exige a conservação daquilo que o Senhor fez, da forma como o Senhor fez. Pergunta 65, Rafael, por favor. O quinto mandamento proíbe? O quinto mandamento proíbe que negligenciemos ou que façamos alguma coisa contra a honra e o dever que pertencem a cada um em suas diferentes condições e relações. Proíbe que negligenciamos ou façamos alguma coisa contra a honra para mudar aquela ordem criada. A pergunta 66, por favor. Qual é a razão anexa ao quinto mandamento? A razão anexa ao quinto mandamento é uma promessa de longa vida e prosperidade, quanto sirva para a glória de Deus e para o bem do homem, a todos aqueles que guardam este mandamento. Por que o Senhor deu esse mandamento? Para a conservação da vida, para que a vida seja longa, seja próspera.
para a glória de Deus e para a glória do próprio homem. Por quê? Porque o homem é preservado. Quando esse mandamento é observado, o homem é preservado. Basta considerar que se acrescenta honra teu pai e tua mãe. Para quê? Para que você viva, para que a sua vida seja prolongada, seja estendida. O contrário disso, então, desonrar o pai e mãe implica em se observar é prolongar. Não observar significa encurtar a vida. Ok? Mas vamos pensar à luz daquele contexto de Êxodo, onde a lei dizia o seguinte, que quem desonrasse o pai e mãe de forma pública, de uma forma exagerada, o que acontecia com a pessoa? Apedrejado. Então, olha, para que você não seja apedrejado, porque quebrar esse mandamento é uma implicação severa, para que você viva muito e prolongue os seus dias sobre a face da terra, honre seu pai e sua mãe. Agora, para que a sua vida seja encurtada, não considere isso, deixe isso de lado, não se importe. E assim Deus é desonrado e os pais desonrados. Porque lembre-se, insurgir-se contra a ordem criada não é insurgir-se simplesmente contra a ordem, é insurgir-se contra aquele que a instituiu. Insurgir-se, portanto, contra o mandamento, desobedecendo, é insurgir contra o próprio Deus. E talvez aqui seja um ponto interessante para a gente aplicar no nosso cotidiano com os nossos filhos, e nós que ainda somos filhos. Digo que ainda somos aqueles que ainda têm os pais vivos. O texto vai dizer para honrar pai e mãe. E muitas vezes a gente usa esse versículo para dizer para o filho, que é crente, aqui ó, vem cá, senta aqui. Você precisa me honrar. E está certo. Mas o principal motivo para ele te honrar qual é? É para que ele viva muito? Não. Qual é o principal motivo? O Senhor que instituiu. Porque isso tem a ver com o papel que o Senhor estabeleceu. O que o Senhor disse para o primeiro casal? Sede fecundos. Então essa ideia de gerar filhos por meio do matrimônio, por meio da compreensão bíblica do papel do homem e da mulher e da junção desses dois gerando vida, compreender isso é honrar a Deus. É preciso, então, porque quem desonra os pais não compreende o papel desta família, não compreende o seu próprio papel dentro desta casa. Logo, o Senhor é desonrado. Quando olhamos para a nossa casa, para a estrutura que o Senhor criou, pai, mãe, filhos, é preciso olhar e identificar ordem. Observe que a expressão que a palavra que eu usei foi ordem, não perfeição, tá? É preciso olhar e enxergar ordem. Se você olha para uma casa, você olha para a esposa, você nunca sabe se ela é o marido ou se ela é a esposa do relacionamento. Se ela é, o que ela é. Você olha para o filho, você fala assim, você quase toma, no dia dos pais, quase dá um presente para ele, porque parece que ele que é o pai da casa, ele que manda. É uma desordem. Deu para entender, gente? Lembra do papel da igreja de Cristo, noiva? E aqui já valendo do que a gente vai ver ao longo desses dias em Romanos. Lembra que noiva, igreja, Cristo, o noivo, aponta para um relacionamento? Que o relacionamento de marido e mulher, que Paulo vai usar lá em Efésios, vai refletir também no relacionamento de Cristo com a igreja? Lembra disso? É preciso pensar que cada um tem o seu papel dentro desse relacionamento. Mas eu quero avançar com você. Efésios capítulo 6, versículos 1 e 3. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem e tenhas vida longa sobre a terra. Honra teu pai e tua mãe, versículos 2 e 3. Esse é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de vida longa sobre a terra. Visto que Deus deve ser amado e temido, não devemos negligenciar nossos pais, nem ofendê-los de maneira alguma. Ao contrário, temos de mostrar grande deferência para com eles. Olha, grande deferência e reverenciá-los e honrá-los e obedecer a eles sob a vontade de Deus e nos empenhar e nos obrigarmos a agradarmos aqueles que nos gerou. Alguma pergunta até aqui, gente? Está tranquilo? Alguma aplicação prática que sugerem?
Levítico capítulo 20, versículo 9 e Êxodo 21, versículo 17, vai falar que o filho que desonrasse seus pais por maldição era punido com pena de morte. O crime de lesa paternidade causava encurtamento da vida. Por que isso era tão sério? Por que era tão sério desonrar o pai e a mãe? Alguém sugere algo? Lembre-se de um povo que não tem a ideia de divisão, que só tinha em mente escravidão, e que agora está tendo o seu papel ressignificado, está agora compreendendo. Eu não sou um escravo aqui. Eu fui escravo no Egito. Agora aqui eu tenho um papel, aqui eu tenho uma função. Esse desajuste familiar vai refletir num desajuste em Israel, na desonra do Senhor. E é um trabalhar contra o propósito de Deus. Lembre-se que estamos caminhando para a progressão da revelação, certo? Qualquer desajuste é ir contra aquilo que o Senhor estabeleceu. Ok, gente? Então vamos lá. De forma prática, como posso honrar meu pai e minha mãe? Alguém sugere? Obedecendo. Como? Tem uma condição. Esse obedecer, Davi, não pode ser um obedecer incondicional. Por exemplo, há pais que exigem que os filhos se submetam a eles mais do que ao Senhor. Está certo ou errado? Está errado. Por exemplo, o Senhor Jesus disse que quem não deixar pai e mãe por amor de mim, não é digno de mim. Ele estava chamando a gente para desonrar o pai e a mãe, gente? Hã? Não. Ele não está dizendo para desonrar pai e mãe. Cristo jamais quebrou a lei. Esse é um ponto importante que veremos ao final. Então, honrar pai e mãe é honrar nos limites estabelecidos pela Escritura e não aos caprichos do pai e da mãe. Ok, gente? Naquilo que é bom, agradável ao Senhor, honrar pai e mãe. Ok? Por exemplo, se o pai e a mãe exigem que você tenha um ídolo em casa, você tem toda a liberdade de desagradá-los. Dizer, olha, pai e mãe, respeito vocês, mas aqui em casa não teremos isso, aqui nós adoramos ao Senhor. Ok? Beleza? Se o pai e a mãe não compreender o seu papel e tentar invadir o seu, você é obrigado a obedecê-lo? Não. Por exemplo, você se casou, agora tem seus filhos. Se o pai mas a mãe quiser mandar na educação desses filhos seus, você deve obedecer? Não. Fala assim, mãe, pai, agora você está extrapolando o papel que é seu. Entendeu? Está indo além do seu papel. Viu? Isso é uma boa. Depois você corta aí, Henrique, essa parte, manda um pedacinho, faz um corte bacana. Vamos compartilhar com as mães, com a sogra. Vou mandar para a mãe. A gente vai mandar para todo mundo. Então é preciso considerar que cada um tem o seu papel e que a obediência não é incondicional. Ok? Mas eu posso, por um bom motivo, ridicularizar meus pais. Por exemplo, é para honrar o Senhor. Posso ridicularizá-los? Não. Eu não posso desonrá-los com palavras, com ações. Ok, gente? Beleza? Quanto a isso, está tranquilo esse mandamento? Podemos avançar para o próximo? Vamos lá, sexto mandamento então. Observe que nós estamos aqui à luz do mandato, passamos pelo mandato espiritual, estamos à luz do mandato social, ok? Eu quero que você entenda isso. Ainda à luz do mandato espiritual, qual é o sexto mandamento? Pergunta 67 do Breve Catecismo de Westminster. Alessandra, pode ler para a gente? Você tem, não tem? Leva o microfone lá, por favor. Pessoal, se estiver muito rápido, faz um joinha aí que eu seguro. É só por causa para a gente conseguir cumprir aqui, tá? Qual é, Alessandra? Ok. E pergunta 68. O que esse mandamento exige? Ok. Então ele exige todos os esforços para que a vida seja preservada, a nossa e a do próximo. Ok? Pergunta 69. Ok. O sexto mandamento, gente, interpretado à
à luz das leis civis e penais de Israel, proibia ao cidadão o assassinato e o suicídio, mas deixa ao Estado teocrático o direito de aplicar a pena de morte nos casos previstos pela lei. Pergunta: Deus disse que um filho que desonrar pai e mãe, por exemplo, de forma escandalosa, ele deveria ser apedrejado, certo? Levíticos a gente mencionou aqui e Êxodo. Então, quando o Senhor manda apedrejar, significa que ele mesmo estaria infringindo a lei que ele criou? Não matarás? Não, de forma alguma. Significa que esse mandamento é contra a pena de morte? E por favor, entendem, me ajuda aqui. Eu não estou defendendo a aplicação de pena de morte, tá? Só estou explicando aqui. Eu não acho que a gente tem estrutura para poder aplicar isso, principalmente no Brasil. Ok? Estou só explicando aqui. Então, o texto, é contra a pena de morte? Não. Não é contra a pena de morte. O texto não vai contra a pena de morte. Dentro de Israel, a pena de morte era instituída naquele contexto para a preservação do próprio povo e para ensino do povo. Mas o mandamento exige que a vida seja preservada, que lutemos pela vida. O homem não pode tirar a sua própria vida, nem a vida do outro. A gente está vendo um debate aí na sociedade, aí, principalmente essa semana, acerca do aborto. Eu acredito que a gente não deve entrar na briga pela pena, mas em defesa da vida. Em defesa da vida, sim, a gente briga. Agora, a pena, se vai ser tanto, agora a vida a gente vai sempre defender. Por que a gente defende a vida? Por que é contraditório um cristão defender o aborto? Por quê? Um mandamento. Um mandamento. O que o salmista Davi fala no Salmo 139 sobre a origem da vida? O que ele fala? O Senhor viu o meu corpo ainda sem forma. Eu não tinha forma ainda de gente, mas eu já era gente. Eu já era gente. Sendo gente, e aqui a gente precisaria regressar um pouco mais, mas não é o tema da nossa aula, quando surge então um indivíduo, corpo, alma, matéria e não matéria? Mas é preciso pensar que a preservação da vida está nítida na Escritura. Se a gente pegar assim, não, mas o povo de Israel mandava matar. Ok, mas mandava matar algum feto? Não. Quanto à pena, deve se discutir. Que pena se tem? Agora, quanto à defesa da vida, não negociamos. Ok, gente? Beleza? Que fique bem claro isso. O sexto mandamento impede, então, que a pessoa mate e tire a sua própria vida. Gênesis 9, versículo 6, diz assim: se alguém derramar o sangue do homem, pelo sangue do homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. 1 João capítulo 3, versículo 15, todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem vida eterna permanente em si. Por que matar é errado? É insurgir-se contra a imagem e semelhança de Deus, expressa no próximo. Ok? É tentar destruir a imagem de Deus. O homem é a imagem e semelhança de Deus, gente? Sim. Agora, como é que eu relaciono isso com família? Lembre-se que nós estamos aqui no mandato social, que vai envolver família, que vai envolver sociedade. Como eu relaciono isso com família? Quando eu mato alguém, eu nunca mato alguém solitário. Esse alguém não caiu do céu. Esse alguém está inserido em uma família. Você nunca mata um ladrão. Você mata o filho de alguém. Você mata o esposo de alguém. Você nunca mata um desafeto. Alguém que esbarrou no seu carro, que você desce nervoso e dá um tiro nele. Você nunca matou um infrator ali, ou alguém que te fez raiva. Você matou o filho de alguém, o pai de alguém. A estrutura que o Senhor criou é atentada, sofre um atentado pelo semelhante que deveria zelar pela imagem e semelhança de Deus no próximo. Ok, gente? Tranquilo quanto a essa aqui? Podemos avançar? Sim, Franklin e Davi. Primeiro Davi que levantou primeiro. Mas vamos inverter que primeiro os mais velhos. Ok? Detalhe, primeiro os mais velhos. O mandamento de honrar pai e mãe deve refletir nos mais velhos. Ok? Filho que não honra pai e mãe não vai honrar um idoso. Não vai honrar as autoridades. Esse mandamento não diz respeito apenas à sua casa, mas deve reverberar
fora dela. Então você respeita as autoridades porque honra pai e mãe. Lembra que em Israel, muitas vezes se dizia assim, Deus de nossos pais. Mas significa que era o pai biológico? Não. Não. Então honrar pai e mãe vai além. Então, compreendendo isso, Davi, respeitando, vamos honrar o... Não é ancião, mas... Pode ir, Franklin. Uhum. Nos dias de Israel já estava que a morte era física, mas hoje é só física. Você falou só o fato dele odiar, ele já era um assassino. Profetas falam que com a nossa língua a gente pode matar. E não é a morte física, mas morte com palavras. Como é que seria a aplicação hoje, né? A física a gente sabe que não pode matar mesmo. Sim. Mas vai um pouco mais além desse momento hoje. Como eu disse no caso dos filhos, deve reverberar, honrar pai e mãe na sociedade. A não matar fisicamente é a compreensão de pronto do valor da vida. E isso é mais do que um respeito a Deus, é um respeito também pelo próximo. E ninguém mata, Franklin, de uma forma assim isolada. Há sempre coisas que precedem isso. Há sempre uma ofensa, por assim dizer. E isso já é um caminho. Então, como respeitar pai e mãe não engloba apenas o pai e a mãe, mas vai reverberar em tudo, o não matar fisicamente deve reverberar em outras coisas. O respeito pelo outro, por exemplo. O respeito pela integridade do outro. E é interessante a gente pensar que os mandatos cultural, social e espiritual nós não devemos pensar que eles podem ser quebrados individualmente, sem que os outros sejam atingidos. Então, nós estamos aqui, no cultural. Nós vamos ver que no social, quando a gente chegar mais para frente, vai falar sobre não levantar falso testemunho do outro. Qual que era a ideia? A preservação do outro, a preservação da moral do outro. Mas já dando um spoiler aqui, pensa comigo. Se, naquela época, num contexto onde a justiça era rápida e imediata, porque não se tinha um tribunal com convocação, alguém via alguém cometendo alguma coisa, 2 testemunhas já era suficiente. Se essas 2 testemunhas fossem falsas e acusassem um inocente, e esse inocente fosse morto, as 2 testemunhas quebraram apenas o mandamento de não levantar falso testemunho? Não, o de não matar também. Entende que se comunicam? Se comunica. Então, nós temos aqui, essa pessoa é um assassino? Fisicamente, não. Ele não é um assassino. Ele não matou aquela pessoa. Mas a sua postura, a sua língua, a sua forma tem o mesmo jeito de desrespeitar, o mesmo princípio daquele que chegou às vias de fato. Deu para entender? Exatamente. Está tudo envolvido aqui. Deu para entender? Frank, vamos dentro daquela de respeitar os pais? Alexandre. Qual a pergunta? Do Catecismo, 69? Ok, volta lá, 69. Conseguiu aí? Está projetando ali? A resposta, 69. O que proíbe o 6º mandamento? É porque justamente... Sim. Fez essa ressalva, o nosso próximo injustamente. Eu creio que isso aí está ressalvando, então, a legítima defesa. Sim, Israel tinha lei que estabelecia a legítima defesa. O que seria injusto era, sem um motivo estabelecido pela lei, executar uma pena. Isso é injusto. Quando a gente fala de olho por olho, dente por dente, isso é um princípio muito interessante na lei. Por quê? Se não houvesse esse princípio, Alexandre, seria assim, dedo por cabeça, seria justo? Não. Um dedo pela vida. Arrancou meu dedo, eu mato você. Não. É proporcional. E essa injusta é aquilo que está fora da lei. Então a lei estabelecia que aquele que fosse pego em flagrante adultério seria apedrejado. Então essa morte é justa. Agora, aquele que fosse pego roubando milho, por exemplo,
Se ele fosse pego roubando milho, não poderia. Se alguém o matasse por causa disso, eu o matei. Estava errado. Ok? Os limites constitucionalmente, a legítima defesa estabelece limite, né? Tem que ser uma resposta imediata. Não pode ser assim, eu matei em legítima defesa 2 dias depois. Não existe legítima defesa 2 dias depois. É imediato, com os meios proporcionais para cessar uma injusta agressão. Quem é da área do direito aí me disse, é isso mesmo, viu, gente? Né, Alexandre? Não pode ser planejado. Eu planejei, daí 2 dias eu fui lá e matei. Legítima defesa, não rola, não cola. Então, dentro daquilo que é estabelecido. Ok? Alguém lá atrás pediu a palavra. Mais ou menos por essa linha aí, sabe? De legítima defesa, a gente é da paz, né? Nós somos da paz. Vixe, mas lá vem você criar confusão comigo, né? Tava tudo indo na paz. Pode ir, vai lá. A gente tem que, né? Nós somos da paz, a gente tem que promover o amor, né? Principalmente na nossa família. Agora imagine a situação, uma pessoa invade a sua casa, né, e maltrata seus filhos e a sua família. Na minha percepção, eu tomaria uma ação em relação a essa pessoa. Eu teria uma ação grave, porque eu estou defendendo a minha casa, defendendo a minha família. Dessa forma, eu entenderia que eu estou defendendo aquele Deus me deu, estou defendendo o nome do Senhor. Só que existe um mandamento na palavra do Senhor, né, que o Senhor Jesus Cristo ele fala assim, para a gente não resistir ao perverso. Né? Eu peço a Deus que Deus não me deixe eu nessa situação, porque está numa situação meio difícil. Então, eu mais do Senhor e defender a honra da minha família e da minha casa. Eu queria que, né, você colocasse entendimento assim, que você tem sobre essa situação, imaginando que isso poderia acontecer, não estou profetizando, viu? Fazendo nenhum, né? Uma situação semelhante com você, o que você faria? Ok. Bom, primeiro, cerca elétrica. Não, mas gente, é um meio de preservar a minha vida e de quem vai entrar. Porque eu não quero que chegue nesse ponto de ter que decidir entre a minha vida e a vida dele. Entende? A morte nunca pode ser a morte pela morte. Eu quero matar para matar. Em Israel, as próprias punições não era a morte pela morte, era a morte pela vida. Entende? Disciplinar alguém com a pena de morte era ensinar para o povo o valor da vida. E preservar para que a disciplina tinha o propósito de educar, de instruir os demais. Então era assim, preserve a vida. Quando a vida é desprezada, veja o que acontece. Então, nunca a morte pela morte. Uma cerca elétrica é a preservação da vida, tanto minha quanto dele. Eu estou avisando, não entre, por favor, não entre, querido. Então, é preciso esgotar todos os meios para a preservação da vida de ambos. Agora, esse exemplo que você deu, geralmente é mais exceção. Mas se chegar, por exemplo, chegou um ladrão, ele está rodando a casa, eu já acendi todas as luzes para ele ver que eu já vi. Eu já gritei, não entra não, querido. E o querido quer entrar. Aí dentro de casa eu tenho 6 vidas. Minha, da minha esposa e dos meus filhos. Se o querido decidir entrar, ele não está preocupado com a vida de quem? Nem com a minha, nem com a dele. Eu vou usar todos os meios para esgotar. Agora, se nessa luta pela vida, minha e da minha família, a vida dele for ceifada, lamento muito. Tomara que ele tenha crido em Jesus. Mas é uma defesa pela vida. Agora, o que não vale, Rafael? Não vale, por exemplo, a gente ficar à espreita e com um coraçãozinho já inclinado para o mal, esperar o camarada pular e dar um tiro nele. Assim, esse aqui eu quero matar ele. Pegar o camarada, amarrar ele e torturar ele. Para ele aprender nunca mais a entrar na minha casa. Tem meios legais para isso, chama a polícia. O camarada pegou meu celular aqui, roubou meu celular. Tem meios legais para isso. Agora eu vou sacar a arma que eu tenho aqui, vou dar 5 tiros nele porque ele roubou meu celular? Entende? Então, assim, que o Senhor nos guarde. Que o Senhor nos guarde e que guardemos os nossos corações. Porque a gente pode ser tomado por um sentimento de justiça que não é tão justo e cometer injustiças. Ok, gente? Então eu quero que você entenda que o pecado trouxe extremos, tá, gente? O pecado trouxe extremos.
A graça traz o equilíbrio. Nem uma coisa, nem outra. Ok? Que o Senhor guarde sua casa também. Lembre-se da cerca elétrica para proteger sua vida e do próximo. Quanto a esse mandamento, está tranquilo, gente? Davi, mas eu acho que alguém ali já pediu. Espera só um pouquinho, Davi. Lembra do mandamento? Pode ir, Judite. Entrou ladrão de samambaia? Pois é, não é melhor deixar ele levar a samambaia? Ele entrou, pegou a samambaia, pega o celular em vez de pegar o revólver, tira uma foto dele e vai na polícia, registra um boletim de ocorrência e ele vai responder por isso. É desproporcional a gente arrancar uma perna dele por causa disso, ok? Aí, ó, agora vai ser honrado com o microfone. Pode falar, Davi. Então, quando a pessoa já está prestes a morrer, vamos supor, a pessoa recebeu uma dor dolorosa, aí ela pede para você atirar na cabeça dela para ela morrer antes, sem dor. Aí é considerado... Eutanásia. Você quer saber se a eutanásia vale ou não vale? Ok. Vixe, ele guardou a melhor por último. Vamos lá. Davi, a vida vai terminar. A eutanásia não pode ser visto como um meio de livrar a pessoa daquilo que Deus realmente quer que ela passe. Quem vai determinar até que momento Deus quer aquilo para ela? Ok? Então, você pega um revólver e dá um tiro na minha cabeça? Eu não. Para você aliviar o seu sofrimento, eu crio um para mim de ser assassino. Não, estou fora. Agora eu quero que você considere o seguinte. A vida já terminou. E a gente está usando todos os meios mecânicos possíveis para manter alguém vivo que o Senhor já levou. Só para manter o peito dele ali assim. Ó. Entende? Não seria uma forma de egoísmo nosso, de não aceitar também aquilo que o Senhor já determinou que é o fim da vida? Mas lembre-se, um ponto vai diferir um do outro. A vida já terminou. E a gente quer manter. O outro está vivo e a gente quer acabar com ela. O outro, a vida já terminou, gente. Já chegou. A gente só está mantendo uma máquina ali para levantar o peito dele, encher o pulmão de ar, mas a gente sabe que ele está morto. Já fizeram todos os testes possíveis. Nós vamos prolongar isso por mais quanto tempo? Agora, decisão difícil. Eu peço para desligar ou não peço para desligar? Ore ao Senhor. E certifique-se ao máximo de que realmente a vida ceifou. Ok? Não vá naquela, não, já terminou. Eu vou dar um exemplo aqui do que aconteceu com meu pai, gente. O médico disse para a gente assim, eu tenho a opção de entubá-lo e prolongar o sofrimento dele por 10 a 15 dias. Ou de sedá-lo e deixar que a vida siga o seu curso. E aí? Como é que faz? Vou mandar entubá-lo para prolongar por 10 dias ou deixar que a vida termine? Lembrando que deixar que a vida termine não é matar também. Ok, gente? Como é que eu faço, William? Confie muito no Senhor. Oi? Aí, qual foi a decisão que... Eu sei que você está curioso aí, né? Qual foi a decisão que vocês tomaram? Meu pai havia pedido que não queria que prolongasse além daquilo que Deus determinou. Então, cede-o, dê todos os remédios que são necessários, mas se a vida terminar em 3, 4, ou 20, ou 30 dias, que assim seja. Deu para entender, gente? Ok? Vixe, Davi, de novo. A guerra, ok. Ok. Vai matar o inimigo ou não vai? O pior ainda, Davi, quando a guerra é injusta. Vou dar um exemplo. O nosso povo entrou em guerra com outro povo simplesmente porque as nossas autoridades não gostaram do cabelo da mulher do camarada. É justa essa guerra, gente? Não, mas a guerra começou. E a guerra começou, vai bombinha daqui para lá e vem bombinha de lá para cá. Quando um soldado cristão é chamado à guerra, não compete a ele avaliar se a guerra é justa ou não. Compete a ele, numa guerra pela vida, defender a vida dos dele. Entende? Não é mais uma guerra pelos princípios dos poderosos lá em cima. É uma guerra para preservar a minha vida, a minha família, o meu povo. Agora, na guerra vale tudo? Óbvio que não. Você pegou um soldado inimigo. Vou furar os olhos dele. É?
Você já pegou ele, sua família já está preservada, você já fez sua parte ali, ué. Não, porque nós vamos arrancar a cabeça dele, pendurar e mandar para eles. Ah, isso é cristão, né? Entende, Davi? O limite? Com Esther. Olha o que aconteceu com Esther, bem lembrado pela Thalita. E aí, o que faz com o povo? O rei falou assim, ó, não posso revogar o meu decreto. Então façam outro que o povo pode se defender. E manda arma para o povo se defender. E matou, foi muita gente, tá? Foi um dia de sangue, mas foi uma defesa, uma guerra pela morte? Pela vida. Ok? Tranquilo? Tranquilo, gente, quanto a esse mandamento? Vamos lá. Próximo mandamento. Não adulterarás. Pergunta 70 e 72. Franklin, pode ler para a gente? 70 a 72. Pode levar o microfone para ele lá? Qual é o 7º mandamento, Franklin? Pergunta 71. Qual é a resposta? O 7º mandamento é: não adulterarás. Ok? Próxima pergunta. O que proíbe o 7º mandamento? O 7º mandamento exige a conservação da nossa própria castidade e da do nosso próximo, no coração, nas palavras e nos costumes. Ok. É para preservação da nossa castidade, do outro, e para preservação da família e da vida. Ok, gente? Próximo, Franklin. O que o 7º mandamento proíbe? O que ele proíbe? O 7º mandamento proíbe todos os pensamentos, palavras e ações impuras. Ok. Envolve tudo. Aqui não é simplesmente o ato consumado, mas toda a relação que ultrapassa o limite do casamento criado por Deus. Ok, gente? Palavras, pensamentos, fornicação, todo tipo de impureza sexual, compreende, é alcançado por esse mandamento. Ok? Ele visa preservar a família, visa preservar a vida, porque o meio ordinário, ou o meio onde a vida deve surgir, onde é? Casamento. Ok, gente? Outras formas é ultrapassar esse limite. É contra a vida pelo meio ordinário, pelo qual o Senhor criou. Vida surgindo de relacionamento de marido e mulher. Ultrapassou esse limite, vai dar problema. É para a preservação do casamento, preservação da vida, preservação do indivíduo e do outro indivíduo. Para a preservação da sua família e para a preservação da família do outro. O cristão regenerado, sendo nova criatura, não pode ser corrupto. A regeneração é incompatível com a corrupção. Toda expressão verbal, toda manifestação e toda ação concreta de depravação moral e sexual tiveram suas origens no pecado. Não combina com o cristão. Um coração corrupto produz corrupção. A regeneração, mudando a natureza do pecador, não elimina os pensamentos pecaminosos, mas lhes estabelece rigorosa censura, consciente pela iluminação do Espírito Santo. O cristão não está livre, mas ele tem um limite e ele é lembrado pelo Espírito Santo toda vez. Sinalzinho de alerta, está ultrapassando o limite estabelecido pelo Senhor. O 7º mandamento proíbe pensamentos, palavras, ações. E lembrando mais uma vez, já que Deus deve ser amado e temido por nós, temos que regular toda a nossa vida. O falar, o cumprir todos os nossos deveres, castamente, exercendo toda a continência. E, uma vez que a virgindade é um dom especial de Deus, que cada um de nós veja o que lhe foi dado. Pense bastante nisso. Não há nenhuma área da vida humana que não é regulada pelo Senhor. Pensamentos, palavras, ações, sexual, financeiro, tudo regulado pelo Senhor. A gente não pode pensar que essa aqui está livre. O cristão agora, então, livre do pecado, pode todas as coisas? O que ele não pode? Pecar. O que ele não pode é pecar. Então tem um limite estabelecido. Ok, gente? Tranquilo?
Estou de olho no nosso horário ali para não ultrapassar. Esse mandamento preserva a família, a sociedade. Quantas famílias destruídas pelo outro? Porque alguém se interessou pelo marido de alguém. Alguém se interessou pela mulher de alguém. Alguém olhou e desejou possuir. Lembre-se, você se lembra de um estrago na Bíblia que o adultério causou? Davi. O que causou em Israel? Vocês se lembram? O que fez em Israel? Primeiro, uma morte de um amigo causou a cegueira de um homem escolhido. Se não fosse Natan intervir por uma ação divina, ele estava ceguinho, julgando a causa como se fosse o inocente da história. Olha o que causou na família de Davi. Porque Davi pagou a sentença que ele fez, ele pagou a consequência daquilo. Veja o que aconteceu com seus filhos. O padrão do pai reverberou nos filhos. Um filho possuindo a sua irmã. O outro indignado fez o quê? Matou o sujeito. E indignado, Absalão fez o que ainda com Davi? Possuiu as suas concubinas. Aonde? À vista de todos. Está vendo como que vai ecoando uma depravação moral na área sexual? Não vai afetar somente os pais, vai afetar também os filhos. Um abismo chama outro abismo. Exatamente. E essa transgressão infringe o mandato espiritual. E de que forma? Depravação sexual infringe os mandamentos com relação a Deus? Sim. E infringe o mandato com relação ao próximo? Sim. Primeiro, você está a serviço de si mesmo. Qual foi a proposta da serpente lá no Éden? Vocês podem ser como Deus. Ou seja, vocês podem ficar livres de Deus. Vocês não precisam dele. Vocês podem fazer o seu próprio querer. Vocês podem ser os seus senhores, seus próprios deuses. A pessoa que deseja possuir o outro, está pensando no outro, tá, gente? Está pensando só em si. Ele só quer se satisfazer. Ele só quer pegar o outro, tratar como um objeto, se satisfez e depois, lixo. Ele peca contra Deus porque ele é um idólatra. Ele está a serviço de si mesmo. Ele peca contra Deus porque ele está atentando contra a imagem de Deus impressa no outro. Ok, gente? Quer ver uma coisa? A pornografia nunca é somente sobre um indivíduo. É sobre Deus também. Imagina você tratando o corpo do outro como um objeto. Eu vou tornar a coisa mais grave ainda, para que você pense um pouco sobre isso. Você gostaria de ver alguém tratando seus filhos como uma madeira, um objeto, um produto, uma mercadoria? Gostaria? Como é que você, pai, como é que você, mãe, se sentiria sabendo disso, que o seu filho é tratado dessa forma? Como é que você se sentiria? Revoltado, não ficaria? Indignado? Não tomaria atitude? Lembre-se que aquele outro que você deseja tratar como um objeto possui um pai que não é primeiramente o biológico, é o Senhor daquela pessoa. E Deus se alegra em ver tratando o outro como um objeto? Não. Então é pecado contra Deus, pecado contra o próximo e pecado contra quem? Contra si mesmo. A Bíblia diz que é como um boi que vai para onde? Vocês sabem? Para o matadouro. Se ele soubesse que está indo para o matadouro, ele não ia. O fim dele é mau. Ok, gente? Tranquilo? Avancemos então. Alguma pergunta quanto a esse mandamento? Sim, Yúria. Exatamente. Só um. Exatamente. Nós temos um só. E o pecado é a transgressão e o estabelecimento de outros senhores. Né? Bem lembrado. Uhum. Isso entra quando, tipo,
Ok. Você falou da questão das concubinas de Davi, e nessa época isso era, tipo assim, Sim. eles tinham bastante, mas não entraria também como pecado? Ok. Olha, a gente vê ao longo da história alguns fatos que não são mais tolerados e foram estabelecidos pelo próprio Deus. A gente precisa pensar que o homem caiu e se tornou totalmente caído. E o Senhor não trouxe de pronto uma fórmula. Lembre-se que é um povo que está dentro de uma cultura. E Deus vai purificando esse povo. Por exemplo, a gente lê poligamia na Bíblia. O Senhor se agrada? É aprovado? Não, nunca foi. Deus instituiu poligamia em algum lugar na Bíblia? Nunca. Nunca. Essas pessoas estavam numa condição que Deus não planejou, que Deus não queria. Mas o Senhor tolerou isso por um certo tempo e veio limpando. Quer ver uma coisa grave também? A própria escravidão. O Senhor se agradava disso? De ver pessoas sendo tratadas como objeto? Não. Mas você tem na Bíblia pessoas que foram escravizadas. Você tem na Bíblia, e na própria história da igreja, homens de Deus que possuem escravos. Como é que você lida com isso? A gente lida compreendendo a luz da progressão da Escritura. Deus vem se revelando e observe que Deus vai sempre limpando o povo. Olhe, por exemplo, para os 10 mandamentos. Quanta coisa Deus já limpou do povo que saiu de Israel com essa lei? Entende? Agora, a lei não garantia ao homem a capacidade de cumpri-la. Muito pelo contrário, ela mostrava a incapacidade do homem de cumprir a lei. A lei aqui era o meio pelo qual os homens deveriam ser salvos. Mas o que a lei mostrou? O homem não pode ser salvo por esse meio, porque o homem é incapaz de cumpri-la. Entende? Então, a graça nesse período aqui, se a lei não pode ser cumprida pelo homem, e há pessoas salvas no Antigo Testamento, há graça. Então, quando falamos de graça no Novo Testamento, nós não podemos olhar para a lei e imaginar que Deus não é gracioso ali. O exemplo que eu dei, Davi. Eu não queria Davi como meu amigo, não. Você é doido? Ele manda matar a gente. Entendeu? Mas o Senhor usa de graça para com essas pessoas, porque o meio de salvação, a lei não pode salvar o homem, embora seja boa e santa. Ok? Então é preciso um humano. Se a lei foi dada para os humanos, é preciso um humano perfeito para cumprir essa lei. Essa lei cumprida por um humano de forma perfeita, ele representa os humanos que ele deseja representar, que ele deseja salvar. Logo, a transgressão dessa lei não é mais imputada aos homens, porque Cristo, o representante, cumpriu essa lei. Deu para entender? E agora eu não sofro as punições do descumprimento dessa lei, porque Cristo sofreu no meu lugar. Mas também não significa que na graça, ou no que as pessoas chamam de tempo de graça, não há lei. Porque é um chamado à obediência à lei por uma obra já concluída. Entende? É por tudo que Cristo fez. E é por amar e temer ao Senhor que eu observo isso. Mas todas as vezes que eu transgrido isso aqui, de pensamento, de palavra, de ação, por omissão, eu sou chamado ao arrependimento, porque eu não sou mais escravo. Deu para entender, Ellen? Deus, então, por um tempo, tolerou algumas coisas, mas veio se revelando e limpando essas coisas. Deus veio tirando. Um cristão hoje, então, pode comprar um escravo e dizer que tem um escravo? Não. Mas naquele contexto cultural onde se tinha um escravo, o cristão podia agir como? Tratando o escravo, como a Bíblia diz, como um dos seus. Como alguém da sua casa. E para você ter ideia, existia naquela época o escravo de orelha furada, que era aquele que depois de servir por um tempo era liberado. Mas ele gostava tanto do seu senhor que ele furava a orelha. E ele queria continuar como escravo. Quando esse escravo, eu fico imaginando a cena, tá, gente? Eu aqui com a minha mente fértil aqui. Imagina um escravo de orelha furada saindo e andando na rua. Ninguém olhava para ele e dizia assim, nó, que camarada bom, hein? Quer continuar servindo. As pessoas olhavam assim, quem é o senhor desse camarada? Tão bom a ponto do camarada desejar continuar servindo. Entende, Ellen? A diferença, então, mesmo nesse período, de um e para o outro? Ok? Sim, Franklin. Ok. Sim, tem os meios para se chegar a isso, né? Por exemplo, então o casamento é um meio legal, então nós vamos casar 2 crianças de 9 anos, então. Não é um meio para isso. Ok? Não é o meio.
Agora, a pergunta, se eu entendi, Ellen, é se esse casamento seria papel? Por exemplo, duas pessoas se juntaram, estão vivendo ali como um casal, mas não são casados no papel. Seria isso? Ah, ok. Vixe, ainda bem. Ok, deu para entender, né? Beleza, gente? Tranquilo? Podemos avançar? Vamos lá. Próximo mandamento, agora a gente passa já para o mandamento do mandato social. Próximo mandamento, quem pode ler para a gente o breve catecismo aí, por favor? O oitavo mandamento é não furtar. Pode ler para a gente, por favor. Pergunta 73. Já respondeu, né? Pergunta 74. O oitavo mandamento exige que... o que exige o oitavo mandamento? O oitavo mandamento exige que procuremos o lícito adiantamento das riquezas e do estado exterior de tanto nosso como dos nossos próximos. Ok, próxima pergunta. 75. Achou aí? O que proíbe o oitavo mandamento? O oitavo mandamento proíbe tudo o que impede ou pode impedir injustamente o adiantamento da riqueza e do bem-estar, tanto nosso como do nosso próximo. Ok. Não furtarás. Bom, vamos pensar. Falamos do mandato espiritual, do mandato social, e agora entramos no mandato cultural. O mandato cultural é sobre como o homem deve se relacionar com todo o cosmo criado. Ok, gente? Com a criação, com tudo que foi criado. Não furtarás. Pode ser visto dentro desse mandato cultural de que forma? Quem furta gosta de trabalhar? Qual foi a ordem que Deus deu para o homem acerca do jardim? Trabalhar, cuidar dele. Então, quem furta, quem pega aquilo que não é seu, ele está deixando de cumprir aquilo que o Senhor estabeleceu, o trabalho. Ele deve trabalhar. Ele deve buscar cumprir aquilo que o Senhor estabeleceu. Trabalhar, lavrar, zelar. Ok, gente? Eu vou dar uma acelerada aqui por causa do nosso tempo, são 10h42, senão as irmãs vão ficar bravas comigo por causa das panelas. Então, zelar por aquilo que o Senhor estabeleceu. E ele faz uma ponte interessante. E lembre-se que os mandatos se tocam. Furtar é também uma afronta ao outro. Você está tomando aquilo que não é seu. Ok, gente? Isso vai reverberar em outras tantas áreas. Vamos lá. Provérbios 22, do 1 ao 4. Mais vale o bom nome do que as muitas riquezas. O ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. O rico e o pobre se encontram. Um a um faz o Senhor. O prudente vê o mal e esconde-se, mas os simples passam adiante e sofrem a pena. O galardão da humildade e o temor do Senhor são riqueza e honra e vida. Filipenses 2,4. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão cada um o que é também do outro. Provérbios 28. O que lavra a sua terra virá a fartar-se de pão, mas o que ajunta a vadios se fartará de pobreza. 1 Timóteo 5:8. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Como assim? Ele não trabalha, ele vive a furtar. Ele não está preocupado, ele não zela pelo outro, pelo bem do outro, ele não zela por aquilo que o Senhor criou e não zela também pela sua própria família. Porque como é que a família da gente come, gente? Com trabalho, não tem outro meio, certo? Avancemos. Nesse aqui, alguma pergunta? Lembrando que tem uma aula só sobre isso, tá, gente? No YouTube. 9º mandamento. Rafael, lê para a gente perguntas 76 a 78. (76) 76 a 78. Qual é o 9º mandamento? Isso, 76. Qual é o novo mandamento? A resposta? O novo mandamento
Ok, próxima pergunta. O que o novo mandamento exige? O novo mandamento exige a conservação e promoção da verdade entre os homens, a manutenção da nossa boa reputação e a do nosso próximo, especialmente quando somos chamados a dar testemunho. Ok, próxima. Porque o nono mandamento proíbe? O nono mandamento proíbe tudo o que é prejudicial à verdade ou injurioso, tanto à nossa reputação como à do nosso próximo. Ok. O que então esse mandamento destaca? A preservação da moral do outro, a preservação da vida, porque eu dei um spoiler aqui quando o Franklin perguntou. Naquela época, se alguém apresentasse um falso testemunho, 2, 3 falsas testemunhas apresentassem, provavelmente aquele indivíduo seria morto. E a verdade vindo à tona, os indivíduos que testemunharam falsamente, levando aquele indivíduo à morte, são responsáveis pela morte, não o juiz que determinou a sentença. Ok, gente? Beleza? Então, como é que faz? Quem é o responsável? O responsável é aquele que difamou. Então, o que se exige? Que mantenha a reputação do outro, a integridade do outro, que zele pela imagem de Deus expressa ou impressa no outro indivíduo. O que deve se evitar? O que deve fugir? De fofoca, de difamação, de calúnia, tudo aquilo que vai macular a moral do outro. Isso inclui não somente o outro como indivíduo, mas também aquilo que o Senhor estabeleceu, aquilo que o Senhor criou, por exemplo, a família do outro. Então, o que se deve fazer? Guardar a língua. Mas vocês já viram que a boa parte das coisas que a gente fala não tem necessidade de a gente falar? Você já fez esse autoexame depois? Depois que você fala assim, vixe, metade das coisas que eu falei não precisava ser dito. Por exemplo, às vezes é até verdade, às vezes até aconteceu, mas de que necessidade eu tenho de falar? Que utilidade trará? Deu para entender, gente? Isso vai macular. Tem gente que nunca atirou em ninguém, mas já matou a reputação de tanta gente, do filho, da filha, de tantas pessoas, que vive a propagar. Então, nós como cristãos, nós devemos vigiar a nossa língua, mas mais do que a língua, vigiar o nosso ouvido também. A gente pode até não falar, mas tem gente que gosta de ouvir. Então, fugir, eu não quero falar, também não quero ouvir. Não, mas é verdade, eu não tenho necessidade de saber. Eu não tenho necessidade de tomar conhecimento disso. Ok? Ó, está respondendo, não matará de pobreza, só por causa do texto. Pode falar. Exatamente. Repetindo, Jesus foi condenado diante de falso testemunho. Acho que nem sei se havia lei que poderia levá-lo à morte. Mas a pergunta, no início, falou que a culpa é mais de quem levantou. Mas Pilatos ali, diante daquela situação. Então fala que ele lavou as mãos. Ele lavou diante de uma constatação. Não vejo mal nenhum nesse homem. Entende? E não foi por deixar ele morrer? Não, sim, mas porque ele fez. Por que ele lavou as mãos? Porque ele tinha certeza que ele era culpado? Não, porque ele tinha certeza que ele era inocente. Ele não lavou as mãos assim, gente, eu não estou sabendo julgar isso. Ele lavou as mãos porque, eu sei que ele era inocente, mas eu não quero comprar problema com vocês. Entende? O lavar as mãos não é que ele está indeciso, gente, eu não sei que decisão tomar, não sei o que eu vou fazer aqui, então eu lavo as mãos. Não, não é isso. Ele está dizendo o seguinte, esse homem é inocente, mas eu não quero entrar nessa treta. Entende? Ele poderia, a dúvida é ele. Ele ali podia falar, não tem lei que condena esse homem. Ah, sim, não, ele poderia. Se ele fosse seguir, fazer o certo, né? Ele não condenaria Jesus, certamente. Isso é o que tinha de ser feito. Né? Diga, Heber. Está tudo dentro dos propósitos. Exatamente. Deus valeu-se até da maldade do homem para cumprir os seus propósitos, contudo sem se tornar mal, ou ser responsável pela maldade do homem. Ele não fez Pilatos fazer nada. Ele só soltou a corda e deixou ele fazer. Mas o responsável é o próprio Pilatos. Ok? Tranquilo, gente? Avancemos para o 10 e assim a gente termina. Alessandra, pode ler para a gente as perguntas 76, ou 76 já fizemos, né? As perguntas 79 a 81, por favor. Qual é o 10º mandamento, Alessandra? O 10º mandamento é: não tocarás a casa do teu próximo, não desejarás a sua mulher, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que lhe pertence.
O que esse mandamento exige? O 10º mandamento exige pleno contentamento com a nossa condição, bem como disposição caridosa para com o nosso próximo e que lhe pertence. E o que ele proíbe? O 10º mandamento proíbe todo descontentamento com a nossa condição, todo movimento de inveja ou pesar à vida da prosperidade do nosso próximo e todas as tendências ou afeições subordinadas a alguma coisa que lhe pertence. Ok. Qual que é a fonte, então, desse pecado, Alessandra? Pelo breve catecismo. Descontentamento. A cobiça é porque você nunca está contente com o que você tem. Certo, gente? É sempre não contentar-se, proíbe o descontentamento. O que o apóstolo fala sobre isso? O apóstolo Paulo fala sobre isso. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu sei ter fartura, e na fartura eu estou contente. Sei passar por escassez também, e na escassez eu também estou contente. Então a fonte da cobiça, descontentamento. É não alegrar-se com aquilo que o Senhor lhe deu. É desejar aquilo que é do próximo. E proíbe desejar tudo que é do próximo. Porque enquanto você busca aquilo que é do próximo, você esquece daquilo que é seu. Você deixa de se alegrar com aquilo que tem. E fica chateado com aquilo que tem, porque não tem aquilo que o outro possui. Olha que ingratidão. Olha que insensatez. Você merece tudo que você tem? É uma pergunta, sim ou não? Não, então por que você não se alegra com isso? Por que tem que ficar desejando o que é do outro? Ah, mas eu quero o carro que o outro tem. Meu Deus, o que você tem te leva? É suficiente? Alegre-se. Você não merecia nada. Seus pais andavam a pé, seus avós andavam em mula. E você está andando de carro. Alegre-se. Não cobiçar. É uma forma de revoltar-se contra aquilo que o Senhor também tem dado. O Senhor, a quem devemos temer e amar, proíbe todo e qualquer tipo de desejo pela esposa de alguém, por sua família, por suas possessões ou por qualquer outro bem. Dessa maneira, ele proíbe muito mais. Não devemos engendrar nenhuma artimanha, nenhuma fraude, nenhuma manipulação para possuir aquilo que é do outro. Quer sua esposa, quer seus bens, quer tudo que possua. Quer seu marido, quer seus filhos. Não devemos, por bajulação, separar marido e esposa. Por bajulação, desejar possuir o cargo que o outro tem na empresa. Mas eu não devo desejar crescer na empresa? Sim, desejar crescer na empresa é uma coisa. Desejar por o lugar do outro como uma forma de satisfação, não, porque o dia que eu estiver no lugar dele, eu estou feliz. Não, mas tem um posto mais alto que o dele. Não, não quero, eu quero o dele. Ok, gente? Bom, a gente encerra falando sobre o cumprimento da lei. Pergunta 82 a 85 do breve catecismo. Rafael, lê para mim, por favor. Pergunta 82. 82. Será alguém capaz de guardar perfeitamente os mandamentos de Deus? Nenhum homem, desde a queda de Adão, é capaz, nesta vida, de guardar perfeitamente os mandamentos de Deus. Ao contrário, diariamente os quebra por pensamentos, palavras e obras. Ok, próxima. 83. São igualmente odiosas todas as transgressões da lei? Algumas transgressões em si mesmas e em razão de circunstâncias agravantes são mais odiosas à vista de Deus do que outras. Próximo. O que merece cada pecado merece a ira e a maldição de Deus, tanto nessa vida como na vindoura. Ok, 85. O que Deus exige de nós para que possamos escapar à sua ira e maldição em que temos incorrido pelo pecado? Para escaparmos da ira e maldição de Deus em que temos incorrido pelo pecado, Deus exige de nós a fé em Jesus Cristo e arrependimento para a vida, com o uso diligente de todos os meios exteriores pelos quais Cristo
nos comunica as bênçãos da redenção. Ok. O que isso tudo está dizendo? A lei é boa. Algum mandamento aqui é mau, gente? Fala assim, não, isso aqui eu não concordo, eu não acho isso aqui legal. Isso aqui só atrapalha. Não, a lei é boa e santa, diz a Bíblia. Mas o homem é capaz de cumprir a lei? Não, o homem não é capaz. Ele se tornou um transgressor desta lei. Aí Paulo vai dizer, que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? De forma nenhuma. Romanos 3, 9 e 10. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado, como está escrito, não há um justo sequer. O que a lei fez? Encerrou todos os homens debaixo dela. Todos os homens agora são alvos da ira de Deus, porque a transgressão de uma lei inclui punição. Existem pecados aqui, coisas que são mais severas do que outras. Por exemplo, o pecado da cobiça, se não for manifestado de forma visível, jamais poderemos prescrutar o coração de alguém para saber se está cobiçando alguma coisa. Agora, o desonrar pai e mãe vai ser notório. Então, há punições mais severas, mas mais severas ou não, todas são passíveis de punição. E a punição é uma só. Pecaram contra um Deus eterno. A punição é eterna, é a morte eterna. Agora, todos os homens estão nessa mesma condição, exceto pelo que eu disse para Ellen. A lei dada aos homens exige um pagamento. Um homem precisa cumprir essa lei, mas um homem que não pode ter sido afetado pelo pecado. Então precisa de um homem que seja homem e que ao mesmo tempo seja Deus. Porque Deus está de um lado, requerendo o cumprimento da lei. O homem incapaz está do lado de cá. Não pode cumpri-la. É preciso que Cristo, divino, de um lado, esteja também do outro lado, cumprindo a lei, satisfazendo o lado divino, fazendo a parte humana. E agora, representando, salvando os homens, temos um homem perfeitamente imagem e semelhança de Deus, que cumpriu a lei. E agora não estamos mais debaixo da lei. Romanos vai falar sobre isso, que uma mulher não pode se casar enquanto ainda tem um casamento vigente. A lei não está mais vigente. Não olhamos mais para a lei como um meio de cumprimento para a salvação. Nós não olhamos mais. A lei está na graça, mas não como um meio de salvação. É a graça. Então agora estamos em Cristo, livres da condenação da lei, mas agora em Cristo responsáveis por cumprir esta lei, não de forma a buscar um meio de salvação, mas porque Cristo a cumpriu integralmente e porque agora somos livres do pecado e da condenação. Deu para entender, meus irmãos? Nós precisamos então, vamos lá, guardar esses mandamentos? Sim ou não? Sim. Estamos debaixo da lei, no sentido de que a punição dela virá sobre nós? Cristãos, nós cristãos. Sim ou não? Se sim, não tem como a gente salvar. Porque é preciso que alguém cumpra ela integralmente. Nós transgredimos, não transgredimos, gente, essa lei? Mas seremos condenados eternamente? Não. Por quê? Porque Cristo cumpriu e recebeu em si a punição, que era nossa. Agora estamos livres. Aí Paulo vai dizer, dona Aparecida, lá em Romanos, que agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Que nada pode nos separar de Cristo, nem mesmo a nossa transgressão com relação à lei. Mas que diremos, pois? Podemos dizer que estamos na graça e que, portanto, não precisamos guardar a lei? E vamos viver de forma à revelia? De forma alguma. De jeito nenhum. Paulo responde desse jeito. De jeito nenhum. De forma alguma. Não vamos dar ocasião à carne. Não vamos dizer, olha, agora estou em Cristo, eu posso ficar tranquilo, não preciso fazer nada disso. Não, 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 não. Agora que estamos em Cristo, nós faremos porque Ele fez por nós. E todas as vezes que transgredirmos qualquer mandamento do Senhor, o Espírito Santo nos trará de volta e vamos nos arrepender de nossos pecados, confessar e prosseguiremos tranquilos, porque o Senhor nos salvou e nos perdoou. Amém? Sim. Sim. Aponta. Sim, Yúlia. Aham.
Uhum. Lê para mim, só para o pessoal que está acompanhando em casa poder ouvir do que nós estamos falando. Traz o microfone, por favor. Pode ler a pergunta 83. São igualmente odiosas todas as transgressões da lei? A resposta: algumas transgressões em si mesmas e em razão de circunstâncias agravantes são mais odiosas à vista de Deus do que outras. Ok. Não existe diferença, Yuri, quanto à consequência de punição. Um pecado, qualquer transgressão dessa, torna o homem culpado e passível de morte e morte eterna. Seja qualquer um desses. Por que esse ponto é importante? Porque quem julga essa aqui é o próprio Deus. Porque nós temos questões aqui de foro íntimo, por exemplo. Vamos pegar aqui a questão do adultério. E se a pessoa só adulterou em pensamento? Como é que faz? Quem há de julgar? Então, para Deus, todas são passíveis de punição eterna. Não há nem pecadinho, não há nem pecadão. Contudo, existem agravantes. Uma coisa é se pensar e outra coisa é se pensar, alimentar e consumar. Porque enquanto você traz isso apenas em seu pensamento, você pecou contra o Senhor, mas não necessariamente de forma direta contra outro, certo? Não necessariamente você tomou a esposa de outro, não necessariamente você matou alguém. Entende? Então, há punições mais severas em um mandamento do que no outro? Sim. Por exemplo, cobiçou, mas não consumou nada. Agora, cobiçou e consumou a morte. Isso é mais grave ainda. Então, há uma punição mais severa. Ninguém vai ser apedrejado por cobiçar, mas será apedrejado por consumado o adultério. Sim, de Deus é interessante a gente pensar, e a gente gastaria muito mais tempo para falar sobre isso. Sobre graus de punição. Aí a gente entraria aí sobre punição eterna. Se há no inferno um grau de punição, de juízo maior para um ou para outros. A Bíblia vai dizer que, por exemplo, há mais juízo sobre aqueles que ensinam. Há mais rigor, há mais severidade. Existe grau de diferença, de severidade, mas não há grau de absolvição ou não. Entende o que eu quero dizer? Todo mundo está condenado. Mas a própria consciência de um indivíduo, por exemplo, no inferno, a consciência daquele que instruiu e que há de lhe causar mais sofrimento é muito mais severa do que do outro, que não sabe. Entende? Então, há diferenças, mas não com relação à condenação e absolvição. Condenação é uma só. Transgrediu, está condenado. Agora, existe a diferença. A gente tem, depois você pode dar uma olhada no YouTube, a gente passou por pergunta lá, tá bom? Gente, alguma pergunta, alguma dúvida? Vai, Davi. Um negócio lá do Jardim do Éden, que quando caiu, Adão e Eva caiu. Quando a serpente fala sobre ter o poder divino, o bem e mal lá do fruto, isso é uma forma de cobiçar o poder de Deus? Tiago vai falar que a cobiça foi um dos problemas do Éden. Eles olharam e cobiçaram. Não foi assim, vou comer. Primeiro, olha de um jeito diferente. Cobiça. E ali não era apenas uma cobiça pelo fruto, porque a proposta da serpente não era pelo fruto. Deus sabe que vocês serão como Ele. Cobiçar ser como Deus é, ao mesmo tempo, deixar Deus. Ok? Então, qual foi o problema deles ali? Eles rebelaram-se contra Deus. Ok? Fechou? É isso mesmo que você perguntou? Ellen, e a gente encerra. Só uma pergunta, eu não sei se cabe nesse contexto, mas ainda nessa questão da cobiça, por exemplo, no mundo de hoje, a gente tem toda essa questão mercadológica em que as pessoas, tipo assim, elas tentam, tipo assim, implantar a cobiça nas pessoas para que elas comprem, para que elas, enfim, certo? Uhum. Realmente fazer o mercado funcionar. Então, por exemplo, quando eu vejo uma propaganda de alguma coisa e eu quero aquilo, não estou contente com o que eu quero, eu estou pecando, cobiçando aquilo? Não. Por quê? A gente está num constante progresso. O ponto é sempre a motivação daquilo. Por que você quer aquilo? Eu quero porque o outro tem, eu quero tudo que é do outro. Não.
Por que eu quero isso? Porque eu não estou contente com o que eu tenho. Não, eu estou contente com o que eu tenho, mas Deus me abençoou tanto que eu tenho condição de avançar mais. Senão toda troca de carro que a gente faz por um carro melhor seria cobiça. Não, não é cobiça. É cobiçar, por exemplo, seria desejar ter a todo custo, sendo que você não tem condição para isso. Entende? Agora, se Deus te deu condição, você tem condição de fazer isso. Você vai lá, viu uma propaganda, desejou comprar. Aquilo não é sua fonte de satisfação. Você não precisa daquilo para ser mais contente ou menos contente. Mas Deus te deu a condição, compre, não é cobiça. Ok? Na intenção, na motivação. Ok? E detalhe, gente, para mim uma cobiça muito grande é você desejar ocupar uma função sem que você tenha condição para isso. Por exemplo, igreja pentecostal, neopentecostal, geralmente faz isso. O camarada não estudou, ele faz uma campanha e Deus vai abrir todas as portas da empresa para ele, ele vai ser o presidente dessa empresa. Mas espera aí, não é assim, filhão. Deus te deu condição para você estudar, você se dedicou para alcançar aquilo, porque Ele está desejando aquilo que Ele está vendo e não aquilo que Ele está trabalhando para projetar. Ok, gente? Eu acho meio injusto, você chega lá na hora, seu filho é crente, igual do outro, dedicou, estudou, passou, aí de repente o outro vai numa campanha e o filho dele está lá do lado do seu. Olha que legal. Vamos orar, vamos falar com o Senhor. Deus dá os meios para a gente trabalhar, estudar, né? Vamos falar com o Senhor e agradecê-lo. Deus, eu te agradeço porque nesta manhã podemos refletir um pouco mais sobre a sua palavra. A sua lei está vigente e expressa para nós a nossa incapacidade de cumpri-la, mas revela a nossa necessidade de um divino humano, de um perfeito para cumprir a lei. E Cristo veio e cumpriu integralmente a lei. Foi obediente integralmente e até a morte, esta de cruz. Senhor, obrigado por enviar o seu Filho, nos resgatando da condenação, nos resgatando da condição de condenados eternamente, para justificados eternamente. Cristo cumpriu e agora podemos nos deleitar na salvação. Isso não nos torna irresponsáveis, ao contrário, nos torna cada vez mais desejosos de parecer com o nosso Salvador, a perfeita expressão da humanidade e da divindade. Que o Senhor nos ajude a viver para a Tua glória, buscando obedecer a Tua palavra e a Tua lei. Bendito seja o Senhor que nos deu a lei e nos deu o seu Filho para cumpri-la. Abençoe a mim e aos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe, gente.